Com a permissão do deputado Barros Concordo Munhoz, plenamente. com a concordância de Vossa Excelência. Concordo plenamente. Estou de acordo. O presidente está de acordo. Vossa Excelência quer fazer um requerimento ou vocês querem alterar Não, esse? o Só requerimento- para me A gente entender. sugere alteração. Alteração. Em conjunto. Alteração depois, mas Tá fica bom. aprovado só para que ele encaminhe quem de fato entende, quem Tá de bom. fato sabe da matéria. Perfeito. Então, pedido de vistas concedido ao deputado... Não é pedido de vista concedido. A gente O pleiteio. pedido de vista meu não. O pedido de vista meu continuou, né? Não. Foi aprovado já. Vamos fazer a mudança. Eu pedi para. A minha Não, solicitação é que desculpa, nem entramos seja Você retirado pediu, o pedido de vistas. Então seja retirado. Isso. Deu vista. Não, vamos manter a vista. Não, eu pedi para Pra gente alterar o deputado o Barros objeto. Munhoz. Em vez de ofício convidando o presidente Não, do isso Tribunal eu de concordo. Contas. Então, e aproveitarmos esse mesmo requerimento que Vossa Excelência está pedindo vista, Vossa Excelência retira o pedido de vista e a gente altera Deputado. o objeto dele. Altera o objeto também. Altera o objeto Deputado, também. esse deputado daqui não Jorge vai mais. Caruso, então para que não surja futuras alguém falar que não foi redigido, não foi apresentado, vamos conceder o pedido de vistas e na próxima nós já apresentamos um item Só me preocupa o seguinte, a próxima nós vamos aprovar. Até Isso. chegar no tribunal, até o tribunal mandar, aí o tempo vai passando. Talvez o que a gente precise para começar essa CPI são dados, seja da universidade, seja do Tribunal de Contas. eu também Então concordo. me parece Eu posso dar Eu essa, só eu só posso acho dar a que redação que eu para acho deixar correta claro agora. na perfeito. Os Eu deputados posso dar a redação que eu acho correta agora. por gentileza. Indicar pessoa para prestar esclarecimentos sobre eventuais irregularidades constatadas em relação às universidades de São Paulo. Ponto. Desculpa, aqui o Mais especificamente a Unesp. Ponto. Não, as universidades públicas. Acho que são de todas. Também. Das três. Perfeito. Porque não vai apresentar só de uma, tem que apresentar das Perfeito. três. Perfeitíssimo. Então, vamos lá. Então, observância ao plano de trabalho dessa CPI. Solicita nos termos regimentais, em observância ao plano de trabalho da CPI, solicita, né? Não. Que seja indicado pelo presidente Roque Cidadino do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pessoa indicada para prestar esclarecimentos e informações sobre eventuais irregularidades constatadas em relação às universidades públicas de São Paulo. Perfeito. Estão todos de acordo? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Alice Brandão. Poderia constar também, deputado Barros, a questão nos últimos 5 anos? Perfeito. Tempo? Perfeito. Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Eu gostaria até de propor, se fosse dos últimos 8 Tá, anos. perfeito. Tudo bem. Há um acordo com todos? Desde que Sem haja uma problema, limitação então. de tempo, está perfeito. Perfeito. Então, o de 8 anos, tá? Será... Aí está no plano de trabalho que eu apresentei também, Combinado. eu acredito aí, vocês podem acompanhar. Então, o item 4, seguindo a alteração do deputado Barros Munhoz, coloco em discussão. Não, em votação. Desculpa, é a deputada Carla que tem que... a senhora gente está- se empolga aqui, entendeu, Vossa deputado? Excelência está ingerindo nas atribuições. Desculpa, Não tem deputada problema. Carla Mourão. Em votação, a alteração sugerida pelo deputado Barros Munhoz, em não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Tá, agora então votaremos o item 4 com a alteração do deputado Barros Munhoz. Eu voto a favor. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 5. Requerimento da CPI número 5, de autoria do senhor deputado Wellington Moura, que solicita nos termos regimentais, em observância ao plano de trabalho desta CPI, o convite ao Dr. Henrique Meirelles, secretário de Planejamento, com o objetivo de prestar informações sobre a arrecadação do ICMS, sua evolução histórica com o consequente repasse de receita pública para as universidades, onde eu peço vista deste item, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Vistas concedida. Pela ordem, deputado Barros Munhoz. Aqui, secundando o deputado Caruso, acho que também caberia que o secretário Meirelles indicasse, a meu ver, até a pessoa mais indicada é o coordenador da arrecadação tributária. Porque, sinceramente, é uma coisa... Perfeito, concordo com você. Eu faria essa sugestão, exatamente igual, ao invés de solicitar a vinda do secretário Meirelles, que ele indicasse uma pessoa responsável. Sugerindo que, se possível, o coordenador da arrecadação tributária, porque ele é que cuida da arrecadação. Perfeito. Na verdade, assim, eu entendo que esse item, ele é muito claro já publicamente que o repasse é de 9,57% do ICMS e a arrecadação é pública. Então, por esse motivo, eu acho que não há muita necessidade nesse sentido. Então acho que prevalece desculpa. Bom dia. Quero registrar a presença da deputada Bebel e da deputada Valéria Bolsonaro, também presente, que eu não havia dito o nome de Vossa Excelência. A senhora termina, deputada Carla? Pois não. Com a palavra, a deputada Bebel. Eu peguei andando, mas com algumas informações da professora e também um pouco sobre o que a deputada Carla fala. A grande discussão que se faz hoje nas universidades é o real, né, montante que está chegando sobre esse 9,57. Porque, antes de tudo, sai recursos para habitação e vai retirando do cálculo do 9,57. Então, não é necessário apurar isto também, né? Deputado Caruso. E se por hora houvesse apenas um pedido da Secretaria da Fazenda para informar por ofício exatamente os valores repassados nos últimos 5 ou 8 anos, exatamente o valor para cada uma das universidades, com base no número concreto. A partir daí a gente pode deliberar alguma outra coisa. Porque, se me permitir concluir, a razão por que pedir vistas, deputado Wellington Moura, sim, deputada, é para que a gente não cometa nenhuma injustiça no sentido de que pega 9,57, mas em cima de que número? Então, o valor real, é disso que eu estou falando. Muito obrigada, deputada. Perfeito. Eu retiro o pedido de vistas, a gente faz essa modificação agora mesmo, da mesma maneira como no item 4. Então, enquanto nós votamos os outros itens, aí a sua assessoria pode fazer a alteração e a gente já redigita aqui. Perfeito. Formalmente. Senhor presidente, só pela ordem. Pela ordem, deputado Barros. Um assunto da máxima importância. Eu solicito que o pessoal do cafezinho chegue 10 minutos antes do início da sessão. Estou pedindo ao secretário. Muito obrigado. Em discussão. Aprovado. Muito obrigado. Unanimidade. Unanimidade, obrigado. Vamos lá. Continuando, item 6, requerimento da CPI número 6, de autoria do senhor deputado Wellington Moura, que solicita, nos termos regimentais, em observância ao plano de trabalho desta CPI, à Universidade Estadual Paulista, Unesp, um relatório contábil e financeiro com precisão do livro diário geral, com a devida junta comercial ou repartições encarregadas do registro do comércio dos últimos 5, na verdade 8, né? Agora, isso. Fazendo a modificação também, senhores deputados, para 8 anos, mudar para 8 anos, conforme dicotomia do artigo 32 da Constituição Estadual. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barros Munhoz. Presidente, ao que me consta, as universidades não estão obrigadas a ter esse livro registrado na junta comercial ou qualquer outro tipo de órgão de registro, porque elas não são entidades comerciais, elas são instituições públicas. Eu acho que esse requerimento precisa ser melhor pensado. Qual é a finalidade e qual é o livro real, porque as universidades não têm esses livros. Elas, diferentemente das... Qual seria a documentação correta? Então, eu pediria vista para dar tempo de reformular. Okay? Então, é a mesma coisa das 3 universidades, porque elas não têm esse livro. Não tem, não são entidades
registradas em junta comercial ou similares. Pela ordem, presidente. E isso em uma semana a gente esclarece. Quer dizer, pedido de vista, simplesmente. Não, mas eu Deputado imagino que- Daniel José. Na verdade, está pedindo vista, então, para o item 678, é isso? Exatamente. Não, mas só um ponto aqui. presidente. Com a palavra, deputado Daniel. Não, eu imagino que mesmo não sendo uma entidade comercial, né, na qual os relatórios sejam passem por essas instituições, mas o meu ponto é que deve existir relatórios contábeis financeiros dessas instituições. Mas é isso que nós formularemos Pela ordem, corretamente. senhor deputado. Desculpa, pela ordem. Isso é que a gente discutirá e formulará corretamente o requerimento. Deputado Barros, pergunta. Elas não têm balança contábil? Olha, eu não sei exatamente o que elas têm. Isso que está Se elas sendo, têm balanço isso que contábil, consta elas do têm. requerimento, ela não tem. Essa papelha. Então, vamos formular corretamente o requerimento. Eu acho que não tem nenhum problema, é uma semana só. Não. Mas formular. Cada deputado pode pedir pedido de vista, independente. Vista. Vistas concedido. Aliás, Ok. desculpa, quem tem que falar essa deputada Carla Morano. Vistas concedidas. Agora ficou melhor. As mulheres é melhor falar. Item 9. Aqui, ao Eu item tinha pedido 5, pela ordem. 567, Não, deputado? 678. 678. Desculpa, 678. Deputada 678. Carla, Tá. eu tinha pedido antes pela Ah, ordem. sim, é verdade. Eu acho que não foi registrado Desculpa, pela Bebel. mesa. Não, Como? Eu tinha pedido pela ordem. pela ordem. Ela pediu pela Não ordem. ouvi, então, eu deputada. estou Pela favorável ordem, ao deputada. pedido de vistas. Perfeito. Tá, mas eu quero dizer o seguinte, que a questão referente a esses documentos tem as atas do Conselho Universitário. Então, de qualquer forma, eu acho que o pedido de vistas nos dá mais clareza, né, de como dar respostas a este ponto. Muito obrigada. É um pedido de vistas conjunta concedido a Vossa Excelência. Obrigada. Os itens. Passando agora para o item 9, requerimento da CPI, número 9 de 2019, de autoria do senhor deputado Wellington Moura, que solicita nos termos regimentais, em observância ao plano de trabalho desta CPI, a Universidade Estadual Paulista, Unesp. Primeiro, relatório de todos os servidores inativos e ativos, informando seus respectivos vencimentos. 2. Relatório especificado de todos os servidores ativos, inativos e ativos que recebem remuneração, discriminando os acréscimos que ultrapassam o teto constitucional, limitado ao salário do governador. E 3, indicar todos os funcionários que recebem remuneração acima do teto constitucional, que não estão em gozo do direito adquirido. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Bebel, Para pedir vistas. pedido de vistas concedido a Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Ah, desculpa. É a Não, pode, deputada- não tem problema. É a deputada Carla. Pode falar. Pela ordem, presidente. Cala a boca, É que tá na veia, deputada. Pode, Aí não, pode falar. A gente faz junto. é a senhora que tem que deferir a vista, tá, deputada? Pela ordem, presidente. Pela ordem, Gostaria deputado. de pedir vista conjunta desse item. Ok. Pedido de vista cedido. Item 10. Requerimento da CPI, número 10 de 2019, de autoria do deputado Wellington Moura, que solicita, nos termos regimentais, em observância ao plano de trabalho desta CPI, a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, o relatório de todos os servidores inativos e ativos, informando seus respectivos vencimentos, relatório especificado de todos os servidores inativos e ativos que recebem remuneração, discriminando os acréscimos que ultrapassam o teto constitucional, limitado ao salário do governador, e indicar todos os funcionários que recebem remuneração acima do teto constitucional, que não estão em gozo do direito adquirido. Pela ordem, senhor presidente. Pela Pela ordem, ordem, deputado. deputada Bebel. Para Você não, pedir agora. vistas. A deputada. Pela ordem, Pedido de vista pela ordem, senhora cedido. presidente. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de Pela ordem, presidente. Eu gostaria só. Eu pedi pela ordem primeiro, deputada. Por favor. Eu gostaria de até pedir uma informação, uma explicação da deputada Bebel, que eu acredito que também vai seguir a mesma linha do item 11, de pedir também vistas, que eu acredito, em relação à informação que é o maior objetivo dessa CPI, de saber quem são os servidores inativos, ativos, que os seus respectivos vencimentos, quanto ganham,
o relatório de todos os servidores, para a gente saber quantos servidores existem realmente nessas universidades, que recebem remuneração, até em relação ao teto constitucional. Então, gostaria de ouvir de Vossa Excelência. E eu respondo, senhor presidente. Obrigado. Porque eu entendo que não se o relatório não pode se ater, né, somente aos salários, aos funcionários, né? Eu acho que ele tem que ser mais abrangente do ponto de vista de que vai recurso para as universidades e, enfim, a gente tem que saber, e é isso que eu acho que essa CPI, por isso ela está composta, quer saber em que foi gasto, mas não é só com olhar sobre o funcionário, sobre o professor, né, sobre o papel, não é sobre isso, mas sobre os bens patrimoniais, sobre todas essas questões, né, que envolve a universidade. Por isso, pode ver que o pedido de vista, ele é coerente com o anterior. Não faria sentido eu pedir vistas aqui, ou aliás, ter pedido no anterior, não pedir neste ponto também, senhor presidente. Pela ordem, presidente. É um aprimoramento, né, daquilo que a gente quer. Então, gostaria de sugerir, Vossa Excelência, que ao invés de pedir vistas, Vossa Excelência possa fazer um requerimento aonde Vossa Excelência pede o que gostaria que seja colocado também junto ao pedido que seja feito às universidades. Eu acredito que agora nós estamos no momento, deputada, que é para se observar o que está acontecendo, de saber o que está... Essas são uma das primeiras prioridades da CPI, em relação ao teto. Vossa Excelência gostaria de fazer um novo pedido, de acrescentar, faça um novo pedido. Eu acho que vai dar andamento aos trabalhos. O que a gente não pode é ver os trabalhos paralisados, principalmente coisa que os deputados querem saber, que a população quer saber, qual é realmente o salário dos deputados. Agora, patrimonial, concordo com Vossa Excelência, todas essas itens e questões que Vossa Excelência colocou, eu acho super pertinentes nós também apresentarmos, mas que Vossa Excelência possa apresentar em outro requerimento. Não, a parte, deputado. A parte, eu pedi para a deputada. Desculpa. Eu gostaria também de sugerir à professora Bebel sobre também essa questão de deixar esses 3 itens, na verdade, a todos os deputados que que pediram vista do item 9, 10 e 11, para que se mantenha e se faça um adendo como nos outros itens que a gente acabou fazendo a modificação já no momento. Até porque a gente tem várias matérias que saíram recentemente aqui no jornal aqui na Globo.com, no dia 22 de 2 de 2019, Tribunal de Contas determina que a USP, Unesp e Unicamp expliquem supersalários. Também nós temos aqui uma representação, uma medida cautelar para devolução desses salários recebidos acima do teto, que chega a um prejuízo no erário de R$1.964.292,74, que é muito alto, e eu acho que a gente precisa ter esses dados, além de todos esses outros que foram colocados pelos deputados. Mas não que a gente deixe que isso fique pedido de vistas e não prossiga, para que a gente tenha mais tempo para trabalhar. Deputada Bebel, me daria uma parte? Pois não, deputado. Eu acho que estava bem ponderado que a gente deve deixar o item 9, 10 e 11 como se encontra, e que Vossa Excelência faça esse requerimento, que é pertinente, que é oportuno, sugerindo aquelas outras coisas que Vossa Excelência sugeriu, deputado Bebel. Então, e libera a vista dados, desses eu 3. passaria alguns dados também. Por isso, eu não quero ver a questão somente do ponto de vista do que recebeu, mas produziu ou não produziu. Não, mas nós não estamos entrando na discussão ainda. Mas só requerer, só aprovar os requerimentos. Mas é que a deputada tocou em dados. Eu acho que é importante a gente também tocar em dados. Mas é que não estamos em discussão disso ainda.
Nós precisamos só liberar os pedidos de informação. Eu quero acatar, mas eu também quero dizer algumas coisas. Pode ser assim? Pode. Vossa Excelência tem o tempo acato, regimental para poder falar. É por isso, é por essa questão. Veja bem, nós tivemos uma expansão das universidades paulistas, que em 95, né, tinha 19.618 alunos matriculados. 2017, pulou para 37.997 alunos matriculados. Teve 93,68% de ampliação, de expansão. No tocante aos docentes, tinha 3.497 alunos matriculados, 3.389 docentes. Diminuiu o número de docentes, mas teve mais alunos atendidos, houve mais atendimento de alunos. Então, quer dizer, o número de técnicos administrativos, né, tinha 7.095, pego como base 95, 7.918, 2017, 5.986, diminuiu 24,4%, né, de número de técnicos administrativos. A Unesp, Unicamp, 95, 9.992. Depois, 2017, 19.869 alunos matriculados, 98,8% de ampliação, de expansão de atendimento. Agora vamos para o docente. 2.259 docentes em 95, 2.155, uma diminuição de 4,6%. E técnicos administrativos, menos 10%. Eu nem vou falar número aqui só para ir mais rápido. É que eu estou falando das três. USP, 33.479 alunos na graduação, 58.957, sendo 76,10%, né, de variação, ou seja, de ampliação. Docentes, 5.556, 5.631, e aqui amplia, né, para 11,37%. Número técnico administrativo, 15.105, 13.713, portanto, menos 9,21%. O que a gente observa nesse quadro? Né? Porque é o quadro que está tratando aqui de corpo docente, pessoal, folha de pagamento. Então, sim, nós temos que analisar isto, tá certo? Vou fazer o requerimento conforme aqui me fora, né, orientado tanto pelo senhor presidente como o deputado Barro Munhoz e a deputada Carla. Eu deixei porque nós somos mulheres, a gente fala por último. Perfeito. Pela ordem, Tá, presidente. obrigada. Pela ordem, o deputado... Foi primeiro, desculpa. Ela tinha pedido a primeira. Deputada Valéria Bolsonaro. Obrigado, bom dia a todos. Eu só queria colocar que eu acho que mais importante do que tudo que a nossa nobre deputada Bebel acabou de falar é, por exemplo, o portal da transparência da Unicamp, que é onde eu estou próxima, é muito claro. Nós temos 50 funcionários com salário acima de R$45 mil. E eu gostaria de saber, eu acho que para isso que eu entrei nessa CPI, por que esses funcionários têm esse salário. Então, a coisa é muito mais simples, né? Muito mais prática, e é por isso que eu acho importante esses 3 últimos itens que aqui estamos discutindo, para que seja levantado exatamente isso. O que esses funcionários fazem, quais são os critérios que são usados para que esses funcionários tenham esses salários. Nós temos, por exemplo, em Campinas, uma funcionária que trabalha na reitoria que ganha R$70 mil. Então, eu gostaria de saber que trabalho maravilhoso é esse que ela faz, porque realmente é algo a ser estudado pela NASA. Porque uma pessoa que tem um pagamento desse não pode ser substituído o trabalho dela, até porque essa pessoa já é aposentada.
e está sendo recontratada, vamos colocar assim? Pela ordem, senhor Quer presidente. dizer, então é esse tipo de coisa, esse tipo de estudo que nós precisamos fazer. Afinal de contas, as nossas universidades, mais de 90% dos seus encargos estão na folha de pagamento. As universidades não conseguem ter dinheiro para nada, porque tudo é para folha de pagamento. Pela ordem, senhor presidente, é uma questão regimental sobre o andamento da nossa reunião. Ordem, tudo bem? Eu acho que nós entramos em discussão, nós não estamos nesse momento ainda. Nós vamos ter bastante oportunidade, vamos explicar, vamos trazer os documentos. O que nós estamos aqui é o seguinte, é votar sim ou não, ou pedir vista. É simplesmente isso, ou votar sim ou não, e está definida a questão já, deputado, eu acho isso. Okay. Pela ordem. Pela ordem, agora... Eu gostaria só de Daniel deixar José. claro, Sim. um minutinho, deputada Carla, só deixar claro que todos os deputados que são membros da CPI ou que não são membros, podem trazer a sua expressão que acha do que pensa, deputado. Sem dúvida. Deixar claro, concordo com Vossa Excelência, não é o momento, mas eu não posso proibir a deputada de deixar... Mas nem eu acho até que ela trouxe subsídios interessantes, nem isso. Só estou querendo dar um ordenamento para esclarecer a situação, que nós vamos ter bastante oportunidade de discutir. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Daniel. Só fazer uma observação e dizer que eu concordo com o ponto de vista da professora Bebel, que é muito importante trazer, junto com todos os dados que já estão aqui escritos sobre os vencimentos, né, de cada um dos funcionários, também relatórios de produtividade deles, né? Quanto que eles estão dando de aula a mais, quanto que eles estão produzindo academicamente. Então, tudo isso, uma coisa tem que conversar com a outra. E se os critérios que a deputada Bebel for escolher para produtividade, dependendo, a gente pode conversar depois para ver quais outros critérios a gente pode colocar também, né? A pontuação acadêmica é muito importante, o tempo de aulas dadas também me parece bastante importante. Carreira também tem Isso, que o ser. desenho das carreiras também parece bastante importante. Pela ordem, Pela presidente. ordem, não, só um minutinho que agora tem a inscrita a professora Bebel. Eu vou retirar a inscrição pelo bom andamento dos trabalhos. Ok. Muito obrigada, senhor. Pela ordem, deputada Alessi Brandão. Não, é só para registrar que eu concordo plenamente com o deputado Barros, porque me parece que aqui há uma série de convites. As pessoas virão aqui, reitores, enfim, né? Então a gente está aqui falando de coisas que deverão ser faladas quando as pessoas vierem, porque senão vai começar a esvaziar essa CPI. Porque já estão falando tudo antes, aí eles vão chegar aqui e não querem falar nem o que explicar. É apenas isso. Vossa Excelência colocou a questão no ritmo certo. Aprovado? Pronto. Podemos continuar? Por gentileza. Tá. Registrar a presença Só do pra deputado Paulo Fiorino, Só que se encontra presente para também. deixar claro aqui, o item 9, 10 e 11, Fiorilo, desculpa, deputado. deputados, Senhor presidente, o senhor está desculpado. o item 9, 10 e 11 está retirado o pedido de vistas, então, Eu vou apresentar o requerimento com ampliação Isso. de informações. É Esses Isso. ficam mantidos. Perfeitamente. Ela vai apresentar um novo. Obrigado, deputada, pela... não, mas esses saem Eles estão mantidos. Estão mantidos. Estão mantidos. Ok. Estão mantidos os Deputada pedidos de Bebel, vistas? estão. Eu pedi. Não, de vistas não. Eu A disse, senhora está retirando eu tô e vai apresentar. Então, eu, Para apresentar se um me novo permitir, requerimento. obrigada, deputado. Esse daqui, então, aprovado. Eu também tenho um pedido de vistas para o Inter 9 e eu retiro também. É isso, ó. Eu fiz o pedido de vistas, concorda? Foi ponderado, vamos só, Sim. né? Foi ponderado que eu fizesse um pedido de um requerimento pedindo informações outras com relação ao que está aqui. Então é isso que eu vou fazer, né, com a assessoria. Muito obrigada. Só para colocar na ordem, né? Em discussão, oi. O item 9, o item 10 e o item 11 em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, passamos agora para o item 12. Item 12. Sim, agora pode a sua palavra, porque pode ser por você agora, presidente. Obrigado, deputada. Item 12, requerimento CPI GUP número 12 de 2019, de autoria do
do senhor deputado Barros Munhoz, que solicita ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao TCE, que encaminha a esta comissão parlamentar de inquérito informações sobre as diárias pagas a alguns servidores de alto escalão da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Universidade de São Paulo, USP, tal como foi vinculado pela grande imprensa e questionado por aquele Tribunal de Contas. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Quem pediu pela ordem? Fiorino. Pois não, deputado. Com a palavra, deputado Paulo. É uma sugestão, se o deputado Barros Munhoz me permitir, e se os membros da CPI concordarem. O deputado está pedindo informação sobre viagens ou gastos com viagens. Se era possível adendar, deputado, pedindo que o Tribunal de Contas encaminhasse para a CPI toda a análise feita das universidades estaduais com relação aos seus balanços, suas contas e assim por diante, porque eu não vi no escopo dos pedidos isso. E o Tribunal de Contas deve ter já um estudo apurado sobre essas questões. Obrigado, senhor presidente. Gostaria uma sugestão, deputado Paulo, que Vossa Excelência pudesse apresentar um requerimento pedindo essas informações. É que, como ele está pedindo já a informação para o tribunal, era só adendar ao requerimento dele, se for possível. Só isso. É que isso já... Desculpa, presidente, desculpa. Com a palavra, deputado Barros Munhoz. É que isso já consta dos itens 6, 7 e 8. Esse que é específico sobre diárias. Os outros já estão nos itens 6, 7 e 8. Pela ordem. Pela ordem, deputada Valéria Bolsonaro. Esse item 12 poderia acrescentar a Unicamp também? Não, a Unicamp não foi noticiada. Não foi noticiada. Só pedia informação ao tribunal que foram noticiados. Mas mesmo assim seria importante. Eu acho que seria uma outra, porque foge do escopo desse meu requerimento. Esse é com relação ao que é a notícia da imprensa. Tá, então eu teria que fazer um requerimento. Obrigada. Por gentileza, deputada, porque foge do escopo do pedido. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorino. Só para precisar, quando foram votados os itens anteriores, eu não estava aqui, mas... deputado Barros Munhoz, me parece que o aditamento nos requerimentos anteriores é para que que venham os relatores das contas dos últimos 8 anos. Não. Perfeito? Do Tribunal de Contas. Perfeito. Então, é que vocês estão pedindo para vir os relatores. A minha sugestão é que trouxesse os relatórios aprovados. Eu vim aqui para responder os relatórios. Eu entendi. É que o senhor está pedindo para os relatores virem. Eu estou pedindo para adendar, para que eles enviem os documentos, para que a gente tenha já os documentos. Só isso, era o detalhe. Tá bom. Item número 13. Requerimento CPI 13/2019, de autoria do senhor deputado Barros Munhoz, que solicita ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE, que encaminha a esta comissão parlamentar de inquérito informações acerca dos contratos das universidades paulistas nos últimos 10 anos, bem como informe, primeiro, há contratos julgados irregulares no período? Segundo, em caso afirmativo, sugiro que envie de relatório a este órgão técnico. Em discussão. Não havendo oradores que está encerrada a discussão. Em votação. Pela ordem, só com relação, só para esclarecer, em relação ao texto desse requerimento, a questão é, eu não sei se eu cometo algum erro na fala, o Tribunal de Contas auditou tudo ou fez por amostragem? Porque me parece também que seria prudente, se nós queremos saber o relatório, ou... Quem fez pedido foi o deputado Barros Munhoz. Não, se o tribunal não auditou tudo, em tese ele não tem todos os contratos. Quem detém os contratos são cada uma das universidades. Então, eu sou favorável ao requerimento com um adendo para que seja oficiado a cada um dos senhores reitores para que eles também encaminhem cópia dos respectivos contratos em andamento dos últimos anos. Contratos não, não, porque, só para esclarecer palavra, o escopo, só um minutinho, daqui a pouco eu assino. Só para esclarecer o escopo disso. Então, vai para a imprensa, tal, tem coisa irregular, tem isso, tem aquilo, tem... A finalidade, quem fiscaliza as contas das universidades é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Pela Constituição do Estado, Perfeito. Cabe à Assembleia analisar. Então, a minha pergunta aqui é muito específica. Há contratos e julgados, ou melhor dizendo,
A preocupação é se há Exatamente, irregularidade. se Porque, houve não, apontadas. Pelo texto do requerimento aqui, está dizendo o seguinte: preste informações acerca dos contratos das universidades. Não. Se há julgados de irregularidades no período. Bem como informe. Não, há contrato. Não é bem como informe. Realmente a Pela redação ordem, não está senhor boa. presidente. Eu pensei que estava sendo solicitado a Só um redação. minuto, só um minuto. Pela deputada. ordem. Deputada Bebel, só um minuto, já dou a palavra. Eu acho que já encerraram aí acho que é importante, não, só para deixar, para que passe a palavra. Eu posso até, mudar a Porque redação já. A dúvida aqui é se nós vamos buscar todos os contratos Não, ou se não, apenas não. informações dos contratos Não. irregulares. É só dizer o seguinte, ó, que encaminha isso, né? Informações no sentido... informações ou informação se há contrato julgado irregular nesse período. Ponto. Encaminha essa comissão informações se há contrato de alguma delas julgado irregular nos últimos 10 anos. Ponto. Eu gostaria de propor, deputado, que também fosse inserido... Com a palavra, deputado Bebel. Estou com a palavra, desculpa. Você não me deu a palavra, cara. Não, agora é ele. É ele, eu não sei, o Maurício é presidente, mas tudo bem. Eu gostaria de propor o seguinte, que também os balanços, né? Porque também quando você diz que é irregular, você já também, primeiro voltando no tema anterior, você diz os contratos regulares, então essa CPI já está dizendo que é irregular. É isso? Não, se há ou não. O pedido de informação se há ou não, e se houver para enviar. Porque também se tiver problema, eu vou fazer um requerimento pedindo os balanços. É isso que eu vou Vossa fazer. Excelência pode Tudo fazer bem? também. Então faça um pedido dos balanços. Posso alterar a redação do meu? Por gentileza, agora, deputado. Pode. Ficaria assim, então, olha. Solicita ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que informe a esta Comissão Parlamentar de Inquérito se há contrato julgado irregular das universidades públicas de São Paulo no período dos últimos 10 anos. Ponto. Em caso afirmativo... Pode ser nos 8 anos, para nós seguirmos Pode ser nos 8. E em caso afirmativo, solicito o envio desses relatórios, dos relatórios considerados irregulares a esse órgão técnico. Então... Aí fica uma redação clara. Então, reformulando, pedido do deputado Barros Munhoz, que solicita ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que encaminhe esta comissão parlamentar de inquérito se há contratos julgados irregular nas universidades paulistas nos últimos 8 anos, bem como no informe. Não, desculpe, nos 8 anos. E em caso afirmativo, sugiro o envio de relatório de irregularidades a este órgão técnico. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Então, ponho em discussão a alteração do item 13. Não havendo oradores que está encerrada a discussão e votação. O deputado for favorável, permaneça como se encontra aprovado. Item 13, em discussão. Deputado. Alteração. Há uma pedir pendência. alteração. Há uma pendência neste item do deputado Barros Munhoz. Eu fiz sugestão que pusesse os balanços também. Mas aí eu quero fazer um requerimento. Isso, Vossa Excelência, perfeito. Tá? Perfeito, Então está registrado. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontra, aprovado o item 13. Passo novamente à deputada Carla Morano. Item 14, requerimento da CPI número 14 de 2019, de autoria do deputado Wellington Moura, que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento desta comissão parlamentar de inquérito, constituída com a finalidade de investigar irregularidades da gestão das universidades públicas no Estado de São Paulo, em especial quanto à utilização de verbas públicas repassadas a elas por mais de 60 dias. Pela ordem, senhor Por mais presidente. 60 dias, desculpa. Pela ordem, deputada Bebel. Eu quero destacar, pedir vistas. Pedido de vistas concedida, Vossa Excelência. Eu acho que não podemos votar esse item. Sinceramente, eu acho... Pela ordem, eu também Olha, vejo deputado, por quê. eu vou até deixar transparente para vocês. Isso aqui eu já recebi até agora. Só de denúncia. Pelo menos no meu gabinete foi o que eu recebi. Eu imagino até o fim dessa CPI
depois do relato do Tribunal de Contas, do Ministério Público, dos próprios reitores, o que eles vão falar e o que pode se contradizer, se contradizer. Eu acho que falei certo, professora? Tá bom. Então, eu acho que a gente vai faltar tempo para essa CPI. Mas aí, na oportunidade, a 180 gente dias. apresenta o requerimento e pode suspender, pode prorrogar tranquilamente. Eu acho muito prematuro fazer isso agora. Muito prematuro, sinceramente. Então, eu sigo. Então, Não, pedido de a vistas, deputada não tem problema. fez o pedido de Qualquer coisa vistas. A gente vai adiando na próxima vai edição. adiando. Tá bom, combinado. Pedido de vistas concedido. Próximo, item 15, requerimento CPI número 15 de 2019, de autoria do senhor deputado Wellington Moura, que solicita ao excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos regimentais, que sejam indicados todos os contratos terceirizados que se encontram irregulares, que já tenham sido rescindidos, bem como o que se encontram em vigor junto às universidades USP, Unicamp e Unesp, para prestar informações nesta comissão parlamentar de inquérito. Em discussão. Eu gostaria de discutir. Pela ordem. Senhor presidente, já estando com a palavra, eu acho que a gente precisa atentar para o seguinte. Nós não podemos fazer parecer que essa comissão parlamentar de inquérito seja um caça às bruxas. Até porque eu acho que seria profundamente injusto com a história dessas instituições. Tudo bem, é nossa missão, é nossa função. Se tiver alguma irregularidade, vamos apurar. Ninguém quer esconder absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu estudei, tenho uma grande honra de ter estudado na USP, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e eu tenho o maior respeito por essa instituição. Eu conheci inúmeras falhas que a faculdade tinha desde o meu tempo. Acredito que agora tenha tanto ou mais ou menos do que naquela época. Mas eu tenho uma cautela muito grande. A gente não pode querer parecer que está tudo errado, que está tudo irregular, que é uma bagunça, entendeu? Nós temos que respeitar as nossas instituições. São tão poucas, aquelas do Brasil, que funcionam a ponto de nos dar orgulho, e as nossas universidades de São Paulo nos dão orgulho, com todas as falhas que possam ter. Nós temos que ter respeito por elas, pelos seus reitores, pelos seus dirigentes, pelos seus professores, pelos seus alunos. Então, eu acho que fica um pouco contundente demais. Vejam bem, é função do Tribunal de Contas. A Constituição manda, deputado Caruso, não é isso? Que a Assembleia fiscalize as instituições. E diz que tem que ser essa fiscalização por intermédio do seu órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E ele é obrigado a enviar para a Assembleia tudo que acha irregular. Eles fazem um ato lá, um processo que vem para cá. Eu me lembro, deputada Alessi, deputada Bolsonaro, quando eu assumi a presidência da Assembleia, tinham 2.000 processos. Nosso querido procurador se lembra disso. 2.000 processos parados, porque vinha para cá do Tribunal de Contas e a Assembleia não fazia nada. Você lembra disso, deputado Caruso? Então nós pusemos para andar. Porque até trazer para o plenário isso, vocês imaginem o plenário hoje como já é difícil votar um projeto. Aliás, acho que nessa legislatura só votamos um. 2. O do agrotóxico e qual outro? E do fundo. 2 projetos até agora. Então, é extremamente demorou. Imagine se fosse votar cada parecer do Tribunal de Contas. Então ia acumulando, tinha processos lá de 10 anos. Então isso foi atualizado, vai para a comissão competente. Valorizamos a comissão. E ela julga o julgamento. Porque não é um julgamento que o tribunal faz, é um parecer que ele emite. E vem para casa. E quem julga é a casa. Se nós tivermos que pedir alguma informação dessa, é a comissão de fiscalização e controle dessa casa. Não é o Tribunal de Contas. Como? Permito, pois não. Para mim foi excelente isso que o senhor disse, que a Vossa Excelência disse. Existe uma lei, a
4.595 de 2018, e por isso que eu apresentei esse requerimento, depois que eu falar, Vossa Excelência possa concordar com esse meu pedido. Artigo 3º desta lei diz assim, que as empresas estatais ficam obrigadas a encaminhar à Comissão de Fiscalização e Controle até 30 dias antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária os documentos e informações relacionados a seguir: o relatório da administração sobre os negócios sociais, os principais fatos administrativos do exercício social findo, cópia das demonstrações financeiras acompanhada do respectivo parecer dos auditores, independente se for o caso, suas políticas e diretrizes, notamente seus programas de investimento e forma de captação de recursos para sua consecução, seus projetos de expansão, de modernização, de diversificação, inclusive a criação de subdiárias, informação sobre grau de endividamento das empresas e sobre sua estrutura patrimonial, informações sobre suas políticas de pessoa salarial e de distribuição de resultados, suas políticas de preços e tarifas, suas políticas de importação e exportação, seus projetos de associação contra as empresas nacionais e estrangeiras, informação sobre aquisição, desenvolvimento, transferência de tecnologia, bem como outras informações que venham ser solicitadas. Tudo isso ela tem que apresentar na Comissão de Fiscalização e Controle, na qual também sou membro, deputado Barros Munhoz. Pois não. E eu pedi à Comissão de Fiscalização e Controle, semana passada, todos os anos que as universidades têm enviado a essa comissão, que Vossa Excelência mesmo citou, os requerimentos, todos esses pedidos. Isso. Sabe quando elas apresentaram? Nenhum. Nunca. Nunca. Sabe por quê? Nunca. Sabe por quê? Aliás, Mas se eu posso falar explicar? nunca, eu estaria sendo errado. É. Em 2015, elas apresentaram de 2006 a Unesp. Em 2012, eles apresentaram a de 2008. Isso porque foi cobrado naquela época. Pois não. Em 2000, quem foi o presidente, Mas que eu nem quero sei. explicar para o senhor por que ninguém mandou. Eu quero pedi. explicar. Só um minutinho, deputado. Para não tomar mais tempo. Em 2014, Universidade não é empresa, deputado. Vamos lá, deputado. O senhor está lendo uma lei errada. Excelente, O senhor está lendo deputado. uma lei errada. O senhor está falando de uma lei que não se aplica às universidades, Se deputado. aplica sim, deputado. Não se aplica, deputado. Artigo Não se 7, aplica. artigo Não se 7. aplica, deputado. Não se aplica. É um absurdo que o senhor está falando. O que se aplica às universidades é a Constituição de Aplicam-se São as Paulo. fundações. Não se aplica. Não se aplica. Está aqui na lei. A lei o senhor não está sabendo ler. A lei fala empresa. Aqui, por favor. Manifestantes, Está aqui, deputado. Por favor. 2000. Não se aplica, deputado. Eu peço. Universidade não é Pedimos a empresa. ordem Eu aqui. peço. Aliás, é pena que Vossa Excelência não saiba disso. Mas eles não param de gritar. Então, Vossa Excelência vai descobrir durante a CPI que Por favor. CPI eu não vai peço- mudar a Constituição de São Deixa- Paulo e nem o Eu regimento peço- da Assembleia. vai ser no grito Deputado, aqui, deputado? Não, Se eu quer ir no não, grito, não, a gente não, grita eu também. nem comecei Eu a sei gritar, deputado. Eu não comecei. O senhor tá ainda. nervoso por quê? Não, eu tô calmo. Tanto nervosismo Eu tô é calmo, isso? eu Não tô pareceu, calmo, não. eu tô calmo. Posso Eu tô pedir calmo. um minutinho? É porque me revolta esse Deputado tipo de Barros Munhoz. comportamento. Eu Só por gostaria isso. de saber por que eles Eu não vou apresentaram. suspender Tá um aqui, ó. Por isso, porque não são obrigados. 2014 em Por isso. diante, eles não apresentaram mais nada. Mas A por que fiscalização e porque controle. se esclareceu. Tem que Porque apresentar, se esclareceu. deputado. Tem Não que deixar cabe claro. isso, não cabe. Não tá claro. O requerimento é Não tá absurdo. claro. É absurdo. Pela ordem, Então, que deputado. Vossa Excelência... Pela ordem, senhor deputado. Pela ordem. favor. Pela ordem, presidente. Só um minutinho. Que retirem Pela ordem, esse senhor pessoal. presidente. Eu Por peço favor. para que quem está presente, por gentileza, mantenha... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor Quem presidente. está pedindo pela ordem? Isso. Deputado Douglas. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é com muita honra que eu assumo a suplência, né, da CPI da gestão das universidades públicas, que gostaria de parabenizar a eleição de Vossa Excelência. Na última reunião dessa CPI eu não pude estar presente. Com todo o respeito que eu tenho ao deputado Barros Munhoz, sei que Vossa Excelência presidiu essa casa, essa Assembleia Legislativa, com todo o respeito que eu tenho pela história que o senhor tem aqui na Assembleia Legislativa, mas permita-me discordar veementemente de Vossa Excelência. As universidades paulistas, principalmente a Universidade de São Paulo, tem sido uma vergonha para o povo brasileiro e para a população do estado de São Paulo. Olha, Uma verdadeira vergonha, e eu vou dizer mais por uma quê. vez Eu vou dizer os por quê. manifestantes Pela ordem.
Essa Só um minutinho, CPI... deputador, conserva o seu tempo. Eu pediria para que os manifestantes, as pessoas que estão aqui vieram para se manifestar, por gentileza, após fala de deputado, você pode se manifestar. Durante a fala, eu pediria para que vocês, por gentileza, mantenham a sua calma em ouvir o deputado. Se isso não acontecer diante da desordem, eu vou pedir para que a Polícia Militar possa retirar. Não é o que eu quero fazer, mas se vocês continuarem com esse comportamento, será assim. Por gentileza, deputado. Pela ordem, senhor. A falta, eu estou com a palavra, deputada Bebel, espere a sua vez. Ok. A falta de fiscalização e a falta de controle. Eu estou com a palavra. A falta de fiscalização. Não, eu estava discutindo. Ninguém me pediu a parte. Não, ele pediu. Não, a parte ninguém pediu. Eu estava com a palavra. Eu pedi a parte. Eu dei a parte a Vossa Excelência. Sim, e aí só você. Não, mas eu não terminei a minha palavra. Então deixa ele terminar. Eu não terminei a minha fala. Ele pode terminar, mas eu quero mais um tempo. Eu dou tempo para Vossa Excelência, não há problema não. A falta, muito obrigado, deputado Barros Mendes. A falta de fiscalização e a falta de controle nas universidades estaduais levaram ao ponto de libertinagem, libertinagem total nas universidades paulistas, ao ponto da Universidade de São Paulo chegar a fazer oficina de órgão reprodutor feminino. Se eu falar aqui, eu não consigo falar porque o decoro não me permite. Abrem a universidade para poder fazer curso, coisa que completamente abstrata, curso sobre fascismo, colocando o presidente da República como se fosse um objeto do fascismo a ser combatido. Então, é esse nível de libertinagem que chegou às universidades. Não começou a campanha eleitoral. O senhor acabou de fazer uma campanha eleitoral aqui dentro dessa CPI. Começou a gritar aqui sem necessidade nenhuma. Começou a gritar aqui sem necessidade nenhuma. As universidades estão uma vergonha. Eu pediria a ordem. É pra ter controle sim. É pra ter controle sim. Da Assembleia. Não, o deputado não se controla e eu tenho que me controlar. O deputado não se controla e eu tenho que me controlar. Deputado Douglas Garcia. Respeite o meu tempo. Respeite o meu tempo. Deputado Douglas Garcia, eu pediria ao deputado Barros Munhoz. Continuando aqui o tempo, senhor presidente. Por gentileza. Solicitei informação para o reitor da Universidade de São Paulo a respeito do que vem acontecendo na USP, sobre os gastos que vem acontecendo na USP e a abertura da universidade para esse tipo de chafurdaria que estão fazendo lá dentro. Requerimento de informações. Em 30 dias, no último dia, para que ele não venha corresponder em crime de responsabilidade, ele me respondeu, perguntei quanto vem sido gasto para que os ditos estudantes, que para mim são militantes políticos, tem utilizado na Universidade de São Paulo. Ele respondeu, gasto nenhum. Quer dizer, então, a USP arrecada ICMS, a gente passa o ICMS para a Universidade de São Paulo, para eles utilizarem. Não tem gasto com água, não tem gasto com recurso material, não tem gasto com luz, não tem o espaço lá, para eles utilizarem a Universidade de São Paulo para fazer e promover essas porcarias de evento. Então, a CPI das universidades públicas é necessária, uma vez que ainda essa semana, nós tivemos aí durante uma audiência pública, uma deputada dessa casa aqui, que é professora, disse que faz parte sim da coordenação da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Então nós queremos saber qual a relação que o magistério tem, principalmente na gestão dessas universidades e os sindicatos também, com essas militâncias que tomaram conta das universidades e que têm utilizado o aparato estatal para ficar promovendo a sua agenda política. É necessário sim essa CPI da gestão das universidades públicas. A USP tem sido uma vergonha, a Unicamp uma vergonha maior ainda e a Unesp segue na mesma linha. Então parabenizo aí o trabalho de Vossa Excelência e eu digo mais, essa CPI ela tem que continuar por muito mais tempo, não apenas o tempo que foi pré-determinado, porque o tempo que nós temos para relacionar a quantidade de denúncias que nós estamos recebendo não é pouca, de alunos principalmente. Eu tenho recebido denúncias de estudantes. Então essa CPI é necessária e eu parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho que vem desenvolvido aqui dentro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Devolvendo a parte. Obrigado. Devolvendo agora. Por favor, senhor. Por favor. Senhor presidente, senhor Por favor, senhores, eu peço um minutinho, por favor. O senhor me retorna a palavra. Para que a gente possa prosseguir com os trabalhos. Quero Presidenta, devolver agora a parte para o deputado Barros Munhoz, que estava com a palavra. Eu gostaria, nobre presidente, que Vossa Excelência consultasse o doutor Benetton aqui, que é da Procuradoria da Assembleia Legislativa, para que ele esclareça esse erro absurdo que está se cometendo aqui, de se querer adaptar uma lei de empresas às nossas queridas e respeitáveis
universidades de São Paulo, certo? Eu gostaria que fizesse isso, porque a Procuradoria está aqui para isso. Ela está aqui para isso, ela esclarece essa dúvida. Porque está se utilizando, está se fazendo pedidos com base numa lei que não se aplica às universidades. Ela é explícita, ela é clara. Não fala nem de fundações, ela se aplica a empresas. Não tem cabimento, nós estamos querendo colocar uma lei acima da Constituição do Estado. Eu pergunto, tem procuradores aqui... Não dou. Com o deputado Caruso eu concedo. Deputado Barros Munhoz, eu entendi a fundamentação do deputado Wellington, mas eu acho que me parece nesse momento que é meio inócuo se é válido ou não a lei, enfim, me parece isso. E eu entendo a sua preocupação com relação à discussão, no sentido de não transformar a CPI num novo órgão auditor das universidades. Exatamente. Considerando que o requerimento do deputado Wellington Moura versa somente a contratos que eventualmente tenham sido constatadas irregularidades já julgadas pelo tribunal ou não. São informações importantes e Vossa Excelência está certo, são informações que vêm para a Comissão de Fiscalização e Controle e que na maior parte das vezes passam desapercebidas, ou quando nós a julgamos, a gente a julga encaminhando ao Ministério Público para as providências. Talvez em função de tantas informações que venham para essa CPI, seja importante para nós sabermos que contratos eventualmente estão com problemas, talvez vão de encontro às denúncias que os senhores deputados estão recebendo. Então eu peço a gentileza de Vossa Excelência para que a gente interprete esse pedido apenas para que facilite os trabalhos da CPI e não, concordo com Vossa Excelência, que a gente faça disso uma auditoria constante das universidades. Eu vou encerrar minha manifestação dizendo o seguinte, como diria um velho político de Itabira, ele gostava de falar bonito, ele não sabia, mas alguma coisa ele sabia. Ele falava assim, paz, senhores e senhoras, nós estamos pedindo ao tribunal informar uma coisa que cabe a uma comissão desta casa informar. Se mudar o pedido para a Comissão de Fiscalização e Orçamento, da qual Vossa Excelência foi presidente, e que julgava esses contratos, eu concordo. Então Vossa Excelência está enganado, eu não fui presidente. Não, o senhor foi membro, desculpa. É que o senhor merecia ter sido presidente. Por isso que eu me enganei. Com toda a sabedoria tinha que ser Vossa Excelência. Não. Vossa Excelência foi de outra tão importante ou mais. Por isso que foi a minha confusão. Mas o senhor foi membro. Se mudar os termos para pedir para a Comissão de Fiscalização e Orçamento, eu concordo. Porque é ela que tem esses documentos. Agora, se não, eu vou fazer o seguinte, para encurtar o assunto. Eu vou pedir vista, já que o senhor não quer consultar o procurador, o senhor não, a senhora, doutora Carla, a senhora precisa consultar o procurador. Sim. Eu estou pedindo ali a ele lá. Ele estava mostrando. O senhor pode consultá-lo? Claro. Tá bom, então por favor. Deputado Barros Munhoz, só lembrar, fazendo uma defesa da comissão, sejam indicados contratos que se encontram irregularidades que já tenham sido rescindidos ou não. Não necessariamente a Comissão de Fiscalização e Controle ainda já os tem esses contratos. Mas ó, se foi julgado, se for rescindidos, é lógico que tem. Não. Lógico que tem. Aliás, para ser rescindido, precisa de manifestação da Comissão de Fiscalização e Orçamento. Os rescindidos, bem como os que se encontram em vigor, está aqui no requerimento. Esses daqui nós não temos. Então faz um outro requerimento, por isso que eu vou pedir vista. Então, aliás, já fica feito o meu pedido de vista. Porque não tem cabimento. Pedido tem de vista cabimento. Cedido. O requerimento é absurdo. Não, mas agora, eu quero que o senhor ouça, eu quero que a senhora ouça o doutor Benetton. Sim. Já marquei. Não, agora. Agora, tá okay. Agora ele está aí. Pela ordem, presidente. Agora, só um minutinho. Agora é pela ordem. Só uma questão de informação. Só para encerrar esse assunto. Eu gostaria de saber se a deputada foi eleita por Vossa Excelência, a deputada Carla Morando, para fazer o que o senhor pede. Ela não está presidindo mais agora? Mas não, eu só queria saber só se informação. Não, agora sou eu. Não, ela Vossa Excelência está obrigando praticamente ela a ouvir. Não, mas não era que preside quando o requerimento é de Vossa Excelência? Não estou falando isso não, ela pode presidir e ela deve presidir. Não, mas é ela que está presidindo a votação. Como Vossa Excelência está se sujeitando... Não, quem passou foi Vossa Excelência que passou para ela. Passei. Ok, não tem problema não. Eu vou fazer Vossa Excelência passar para outro deputado. A formalização desse pedido. Por favor. Não, agora. Ele está aqui. Porque ela é mulher que só está fazendo obrigação? Eles estão na comissão à disposição. Vai fazer. É agora? É isso? É óbvio que é agora. Não estão deixando a senhora fazer, doutora Carla? Falaram para a senhora não fazer, doutora Carla? Eu vou formalizar o pedido. Não, a senhora é presidente nesse momento. Estou avisando o senhor. Quem é que está falando para a senhora não fazer agora? Eu estou. Não, porque a senhora já ia chamá-lo, olha lá. A senhora chamou. A senhora tem que fazer essa pergunta agora.
Ela é simples de responder, ele tira de letra. O senhor pode se Ele é o acalmar? procurador dessa casa. Vem cá, o senhor precisa gritar com as pode mulheres se agora? acalmar. Não grito. Desculpa, eu pensei que o senhor estava gritando com as mulheres. Eu escuto, eu escuto Aliás, Vossa baixinho. Excelência fala, às vezes, muito mais alto do que eu. É minha maneira de Porque eu falar. sou homem, Esse é né? o meu defeito. Esse é o meu defeito. Esse é o meu defeito. Graças a Deus, Deputado é Barros. o único que tem sido apontado Deputado aqui. Barros, Graças a Deus. Deixa Graças eu a Deus. dizer todo o respeito que eu tenho Pois pelo não, senhor. pois não. Vou pedir, vou formalizar esse pedido, vou passar para a Procuradoria, eles vão me encaminhar e eu vou te fazer toda tá bom. essa resposta. Não precisa ficar bravo, não Não precisa fico, ficar não, tô calmo. estressado. Eu escuto baixinho. Tá bom. Então, eu vou falar para a Pela ordem. senhora. Sabe, doutora E em Carla? conjunto, claro, com o presidente. Pois não. Sabe, doutora Carla? Sim, O que a senhora está fazendo é uma aberração. tá ok. Esta casa aqui está enxovalhada. Não são as universidades de São Paulo que estão enxovalhadas, Tá não. bom. O povo de Pela São ordem. Paulo tem nojo hoje Eu já de tô comportamentos procrastinadores como esse de Vossa Excelência. O doutor Benetton está aqui. Olha ele lá, aquele bonitinho ali de óculos. Olha que bacana. O que a senhora está fazendo chama-se compadrio, compartilhamento, compactuação com coisas erradas. Não. Pode Então, ficar tranquilo, a eu vou senhora, Pela ordem, a senhora Será que dá pra registra alguém falar a aqui? minha Pela ordem, eu indignação primeiro. Eu e já o tô meu pela pedido ordem. de vista a esse estapafúrdio requerimento. Tudo bem. Vamos lá, agora, deixa uma parte aqui, a professora Bebel, que está aguardando faz bastante tempo. Bom, eu Eu falei 10 minutos. Se eu me excedi, a presidente que errou. A presidente que errou, se eu me excedi. Não, Eu eu cumpro o meu respeito tempo. a prerrogativa do deputado. O deputado tem prerrogativa de falar e se defender. Né? Eu acho Não, ele não passou. E agora só vou falar Tá baixinho. aqui marcado, viu? Não passou o tempo, não. Tá aqui. É que tá no meu tempo, ele, Tá. ele Não, fica mas à vontade. Estava Então, no tempo dele também. eu quero dizer o seguinte, quando o deputado Barros chama a atenção para este ponto, por isso, eu não estou pedindo pedido de vistas. Estou, na verdade, dizer-nos o seguinte, que, de fato, as universidades, elas não são empresas, né? Elas produzem ciência, tecnologia. Há outros estudos, deputada Carla, que precisam... Por isso eu insistia naquele ponto anterior, né? Por que eu insistia naquele ponto? Porque se você pegar, por exemplo, se a senhora pegar, porque agora na formalidade, pegar, né, a produção de doutores, o número de doutores que essas universidades formaram, né, as pesquisas, as produções acadêmicas, tudo isso, né, tem um valor social muito grande. Isso não quer dizer que a gente não quer que olhe o que não está certo, né, e que apresente esses números que a gente... Não é isso. Mas eu também não posso compactuar, deputada Carla, com algo que já de antemão está dizendo, está julgando, que foi o que eu dizia no artigo anterior, do deputado Barros até. Por isso que, sabiamente, ele colocou a condicional se ele saiu do peremptório e foi usou um pronome proporcional ali, né? Se tratarem, a mesma coisa aqui, né? Aqui não dá para a gente aceitar assim de forma peremptória, deputado. Por isso o pedido de vistas do deputado Barros Munhoz. E quero dizer eu não sou tão jovem assim, mas é a minha primeira legislatura, e se eu tiver que aprender com pessoas como Barros Munhoz, o deputado Barros Munhoz, como a deputada Leci Brandão, eu quero aprender com eles também. Deputado Caruso, aqui tem deputado Paulo Fiorilo, que também tem conhecimento, né? São formas de aprendizagem também. Que a gente não pode ficar num desrespeito entre nós, que é isso que está havendo nessa casa, né? Está virando um desrespeito meio que frontal. Dependendo da origem que você vem, no caso a minha, né? Você é tratada de um jeito. Eu quero dizer que eu vou fazer valer o meu voto nessa casa. Eu vou representar o interesse da sociedade paulista, ao qual me elegeu, tá? E da forma como eu fui eleita. Eu sou professora com muita honra da escola pública estadual,
presidenta da APUESP, né? E com muita honra vou levar todas essas consignas aí, sem ter vergonha de ser o que eu sou, tá? Muito obrigada. Pedido de vista cedido. Vamos à discussão do item 16. Não, pela ordem. Opa, desculpa. Eu queria fazer um Pela pedido ordem. de vista conjunto. Claro. Pedido de vista cedido. Podemos partir para o próximo item? Algum mais? Não? Item 16, requerimento da CPI 16 de 2019, de autoria do senhor deputado Wellington Moura, que solicita ao, primeiro, representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos regimentais, que sejam indicados todas as irregularidades constatadas na gestão administrativa e contábil durante os últimos 8 anos. 8 anos, Alterando para todos. alterando para 8 anos, e quantos processos se encontram em andamento em sua fase processual nas universidades USP, Unicamp e Unesp, para prestar informações nesta comissão parlamentar de inquérito. Pela ordem, senhor presidente. Pois, Pela ordem. pela ordem. Só uma Mariana. questão. A presidenta é ela. Não estou entendendo. Eu olho para um. Da próxima vez eu vou sentar junto. Senta lá, pronto. Aí não bagunça mais, como né? comando, Pronto. né, como sugestão. Sim. Aqui, de novo, cai na questão peremptória. É a forma da redação. Porque de antemão nós vamos. Eu acho assim, nos termos regimentais, Tá que certo. quais sejam, se usar o mesmo termo que é a forma de redação, que eu acho que, porque senão fica já dado que tem. Não, o senhor nós estamos numa CPI, nada pode de antemão ser confirmado. Podemos fazer Uma a palavra. substituição. Substituição. Só me permite uma parte? Uma Pois palavra tão branda que Vossa Excelência usa, não tem como não ouvir e atender o pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Já terminou. Ela, na verdade, a deputada vai pedir para fazer uma mudança para que a gente possa votar esse item. Ok? Podemos prosseguir assim? Qual item? Qual item? Então, oi? O 16. Sim. Para que faça essa mudança. Do quê? Deputada Bebel, me parece que aqui o questionamento sério do requerimento não seria sejam indicadas as irregularidades constatadas. O Ministério Público também não é auditor das universidades. Me parece que seria mais correto pedir uma relação de eventuais inquéritos instaurados por conta de irregularidades que chegaram ao conhecimento dele. Essas A senhora pediu vista, doutor? Eu vou então pedir vistas, desculpe. Diante disso eu peço vistas. Pela ordem, então, só. Não vai fazer a modificação agora? Não. Porque vamos levantou redigir mais direito. questão, então cabe pedido de Pela vistas. ordem. Pela ordem. Eu queria fazer um comentário. Não existe mais Ministério Público de Contas no Tribunal de Contas? Sim. Então é ele que tem que informar. Não, mas aqui o questionamento parece eventuais processos criminais, com apuração do Ministério Então Público fortalece Estadual, mais a sua que eu acho colocação. que Tá tem que perfeito. modificar Aí fica essa correto. terminologia. Tá perfeito. terminologia. Aí Eu fica acho que correto. tá certinho. Tá perfeito. Porque Vamos senão redigir aí melhor. ficaria uma ofensa ao Ministério Público de Contas do Estado. Então, gostaria de pedir, pela ordem, só. Pode? Gostaria de pedir que seja feita a alteração, ao invés né? da vista, como foram feitos nos Não, o outros senhor me itens. sugere eu acato, é isso, né? Não, eu não. pediria vista. Eu estou porque- pedindo. Pede Não, vista também? o senhor já pediu? Tá Já bom. pedi. Ah, então tá bom. Eu não vou pedir conjunto, não. Ok. Não, pela ordem, Não, senhor presidente. pois não. Desculpa, deputado Pois Barros, não. mas eu acho que só não ficou claro. Eu pedi para que, assim como foram alterados os outros nesse momento, que a gente possa alterar de forma correta e ser votado também nesse momento. Deputado Wellington Moura, posso fazer uma sugestão? Esse é um Eu vi a requerimento- sugestão. Esse Eu é um vi a sugestão, requerimento sem ao dúvida. Ministério Público do Estado de São Paulo, eu acho que bastante técnico. Eu acho que ele tem vários itens que podem ser especificados para não gerar dúvidas. Tá bom. Então, me parece mais prudente adiar para a próxima sessão e a gente fazer ele corretamente. Tá bom. Ok. Pedido de vista cedido. É, Pode retomar os seus trabalhos, deputado Wellington. então, senhores deputados, senhoras deputadas, obrigado, deputada Carla Morano, pelo excelente trabalho aí como à frente. Gostaria de apresentar, antes até apresentar a designação do procurador da Assembleia, que é para assessorar juridicamente a CPI, o doutor Marco Antônio Ratten Benetton,
brilhante procurador aqui, que com certeza já começou a estar tendo trabalho, né, Benedetton? Que fica marcado aí nas notas taquigráficas aí, quando falaram bem de Vossa Excelência, aí da elegância. Importante. Então, deixar registrado. Seja qual for a resposta à minha indagação, eu continuarei falando bem, doutor Benedetton. Exatamente, deputado Barros Munhoz. E gostaria de, então, apresentar também, então, a questão da relatoria, para quem vai ser o relator, e os subrelatores que nós vamos colocar nesta CPI. O orçamento, que no caso vai ser a investigação da renúncia fiscal. Designo o deputado Jorge Caruso para ficar nessa responsabilidade. Pesquisas... Pela ordem, senhor presidente, só pelo esclarecimento, renúncia fiscal? Da renúncia fiscal em cima do CMS, do valor arrecadado, para que a gente possa levantar as empresas que estão hoje apresentando uma renúncia fiscal. Pela ordem, senhor presidente. Não tem nenhum, essa CPI não tem escopo algum com relação a isso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Peraí, pela ordem, deputado Paulo. Não, a dúvida, na linha do deputado Barros Munhoz, o senhor está propondo que tem uma relatoria para discutir a desoneração de ICMS de quem? Das universidades. Elas não têm. Mas das empresas para as universidades. Então, exemplo, a gente sabe que tem várias empresas que deixam de pagar o ICMS. Mas deixa de forma geral. Forma geral. Mas afeta as universidades. Não, sim. Então seria senhor presidente, tecnicamente o que as universidades perderam por conta das desonerações do Estado de São Paulo. Mas, senhor presidente, o que mais as universidades dizem que falta recurso. Então, eu entendi, mas é que o senhor está tratando de um tema que é importantíssimo para a Assembleia, que o próprio Tribunal de Contas já levantou, que é a falta de transparência do governo do Estado quanto às empresas que têm desonerações. Aliás, a LDO aponta agora o valor de, se somado IPVA com a desoneração das empresas, mais de 20 bilhões. O que o senhor está propondo é uma coisa importantíssima. Eu só tenho dúvida se é aqui. Porque nós temos que fazer a discussão da desoneração de ICMS, desses 17,4 mais 2,7, para saber quem é que está levando o dinheiro. Não tem dúvida disso. A minha dúvida, e eu vou deixar aqui para o senhor, porque nós estamos em duas comissões que vão possivelmente tratar desse tema, diz respeito a esse escopo nessa CPI deste jeito. Agora, acho que o senhor tem razão, o que significa tirar ICMS que poderia ser repassado para as universidades. Eu só tenho dúvida se é aqui. No momento em que está atingindo o ICMS as universidades, deputado, em questão do valor geral que se é passado a elas, não está atingindo só... claro que nós não vamos entrar... Quando nós falarmos sobre... O deputado, ele irá também, como qualquer outro deputado, vamos falar sobre a renúncia fiscal, acaba se tratando, sem dúvida, não só da renúncia em relação às universidades, o que atinge as universidades, como também aquilo que o ICMS é repassado para o Estado em outras áreas. É onde eu acho que Vossa Excelência está atingindo, que é onde poderemos tratar, sem dúvida, na Comissão de Finanças e Orçamento, com o próprio secretário. Eu concordo com Vossa Excelência. Mas vamos tratar em relação ao que é repassado para as universidades. Deputado Ayrton Moura, presidente, é só... E acata sugestões, por favor. Estamos aqui para acatar sugestões. Eu agradeço a indicação. Me parece que vai ser mais uma informação técnica, porque, olha... Então, vamos fazer assim, deputado. A universidade perdeu, não foi compensada. Então vamos fazer o seguinte, então eu vou retirar e vamos entrar na discussão normalmente. Eu retiro sem problema nenhum. Eu acho que entra num comum acordo. Pela ordem, senhor presidente, posso só deixar uma sugestão para o senhor? Claro, deputado. Sempre no intuito de contribuir. Por favor. Eu acho que esse debate do orçamento das universidades caberia o que significa a desoneração para aumentar ou não o orçamento. Difícil esse outro tema, porque não é o escopo, mas discutir. Por exemplo, 17,4 bilhões de desoneração, qual é o impacto no orçamento das universidades? Isso caberia, mas é um cálculo matemático. Porque você faz 17 pela ordem, o percentual. Pela ordem, eu só gostaria de... Pela ordem, só um esclarecimento. Tem aqui já um requerimento, a próxima CPI, a sexta, já é sobre exatamente esse tema, que eu reputo um dos mais importantes,
que nós vamos abordar nessa legislatura, que é o tema da desoneração, sem dúvida alguma, é de autoria do deputado Edmir Chedi, com diversas assinaturas. Só para esclarecimento. Perfeito. Então, isso fica, então, está deixando claro que a gente, então, exclui esse item da relatoria, perfeito? Tema, pesquisa, custos, viagens e diárias. Deputado, pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. É que eu estava no ponto anterior. Eu acho que uma coisa não afasta a outra, Paulo. Eu quero dialogar com o Paulo e com o deputado Barros Munhoz. Tudo bem, é um ofício, mas é algo seguinte. Como é que eu vou saber, tá certo? Como é que eu posso falar? Os deputados jovens permitem que eu fale, porque os mais antigos me respeitam, pelo menos. Jovens também. Por gentileza, a palavra está com a deputada eu Bebel. fui chamada aqui de muita... Oi? Por gentileza, eu pediria que quem está... Por gentileza, só os deputados falassem, por favor. Eu tô voltando para o tema, Paulo, que veja o seguinte. Uma coisa não anula a outra. Qual é o problema de você tratar? E isso é um tema caro para nós no movimento, tanto da educação básica como a superior, que é a desoneração, a isenção dada às empresas, que deixou de ser aplicado em escolas públicas de educação básica até superior, pós-graduação. Tem 26 bi, números apurados de um lado, do outro. Isso a gente precisa ver com clareza, com muita clareza. Uma coisa não, então pode ser orçamento aqui e depois aprofunda na outra, mas não é bom trabalhar isso para não ficar com um número relativo, como é que eu falo? Um número absoluto, quando você pode ter um número relativo. Me permite uma sugestão? Só para concluir. Pelo deputado como nós aprovamos o requerimento aqui, que me parece que é fundamental, que é saber quanto de fato as universidades receberam. A partir do momento que a gente tiver esses números, a gente vai apurar por que ela recebeu menos ou não. Eu acho que é aí que nós vamos entrar especificamente no tema. Então, o que o presidente está sugerindo, deputada Bebel, é que não tem essa questão da relatoria especificamente sobre isso, já que a gente não vai apurar, é só isso. Mas esse tema vai ser objeto principalmente na hora que vierem os números decrescentes da universidade. Não é necessário uma relatoria para isso, é apenas essa. Eu entendi, Vossa Excelência, e concordo, tá? Deixando registrado. Como é prerrogativa do presidente, então deixo claro sobre isso. Pesquisa, custos, viagens e diárias. Não entrou. Eu vou responder aos deputados, por gentileza. Pesquisas, custos, viagens e diárias. Atuação, investimento, resultados e comprovação de verba investida. Eu coloco como subrelatora a deputada Carla Morando. Transparência, que é a imposição do cumprimento da lei de transparência de acesso aos dados públicos, que é o que também estamos investigando. Ao deputado professor Kenny. Governança e gestão, salários acima do teto. Eu coloco como subrelatora a deputada Valéria Bolsonaro. Contratos e consórcios, fiscalização da legalidade, controle de gastos e prestação de serviço realizado. Coloca o deputado Daniel. E como relator final, eu designo a deputada Valéria Bolsonaro, para que possa ser a relatora, acolhendo todas as subrelatorias, inclusive a dela, possa ser então designada como relatora final desta CPI. Algum deputado gostaria de conversar alguma coisa? Então, não havendo mais nada... só registrar a presença da deputada Mônica da bancada ativista. Está encerrado pela ordem, deputado Douglas. Para uma breve solicitação, senhor presidente, para que seja convocado também nessa CPI, vou pedir para que Vossa Excelência faça isso, claro, como um favor. Nós temos, além das questões do salário batendo acima do teto previsto, alguns professores na Universidade de São Paulo que recebem muito aquém, extremamente aquém. Sendo que ele atinge todos os critérios determinados para poder receber o salário máximo abaixo do teto. Então, esses professores em questão, eles costumam sofrer até mesmo algum tipo de perseguição política dentro da faculdade da Universidade de São Paulo. Então, eu gostaria aqui de citar o professor Ricardo Felício,
Ele é professor na FEFELESH, é professor de climatologia, e eu solicito para que Vossa Excelência também venha convocá-lo para vir a essa CPI e dispor, né, a respeito do que ele vem passando ali dentro, porque eu acredito que isso também seja escopo. Gostaria que Vossa Excelência fizesse um pedido, um requerimento, por gentileza, apresentasse a essa CPI que será de suma importância. Deputados, gostaria também, que eu havia esquecido, do plano de trabalho. Acredito que todos os deputados receberam, por gentileza, sobre o plano de trabalhos. Sim. Então, estão todos de acordo com o plano de trabalho? Que é nós seguimos a ordem aí do plano de trabalho, sim. E os deputados que quiserem também a gente fornece uma cópia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado A Barros. informação que eu tenho é que chegou agora esse relatório. Chegou hoje pela manhã, viu, presidente? Chegou O senhor hoje quer colocar pela em manhã. votação? Não, isso não é para deliberação, só para informação Não, tudo ótimo. em relação ao plano de trabalho. Ok. Perfeito? Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputada Alessia. É o seguinte, eu quero me referir a três questões. Primeiro, eu quero me dirigir à professora Bebel, que Vossa Excelência ainda há pouco estava dizendo que se eu fosse, que queria aprender, né? Deputado Barros Munhoz, e que comigo também ela poderia aprender. Deputada Bebel, quero publicamente aqui dizer para Vossa Senhoria que nenhum deputado aqui, nenhum dos 93 vai aprender nada comigo, porque eu que sou aqui, que menos sei aqui sou eu. A senhora sabe disso. Mas o que eu quero nesse momento é pedir desculpas a Vossa Excelência, pedir desculpas ao deputado Barros Munhoz, porque esse pouco tempo que eu estou aqui nessa casa, porque é pouco tempo, 2011 para cá, muito pouco, muita coisa. Eu nunca assisti uma falta de respeito como eu assisti hoje aqui nessa CPI. Eu acho que nós não podemos dar continuidade à falta de respeito, a falta de civilidade. Está acontecendo falta de muita coisa. E quero parabenizar Vossa Excelência, presidente, porque o senhor teve a humildade de aceitar todas as opiniões que surgiram aqui por parte dos deputados. O senhor concordou, mandou mudar, enfim, vai retificar uma série de coisas. Isso chama-se humildade. E humildade é uma coisa que não é demais para nenhuma pessoa. Agora, eu espero que na próxima reunião que não haja aqui gritos, ofensas, porque a campanha já acabou. A gente não pode, ficar fazendo dessa CPI palco, sabe? Não dá para fazer palanque aqui. Porque se continuar, eu digo, senhor, vou me retirar dessa CPI. Não tenho condições, não tenho sensibilidade para ficar assistindo essas coisas. Eu sou uma pessoa muito calma. Eu sou uma pessoa que tem uma história de muita humildade, mas a minha mãe me deu uma coisa chamada educação. Eu respeito todo mundo, todos os deputados, todos eles, sabe? Agora, não dá. Eu gostaria que essa CPI seguisse em paz, que ela fosse em paz. Que o deputado Barros, o que aconteceu com ele aqui hoje, eu nunca vi. E a deputada Bebel também foi ofendida, e eu quero pedir desculpas a Vossas Excelências por isso. E parabenizar a Carla Morando ontem também pela sua posição. Eu peço desculpa a quem Muito obrigada. Registrar a presença do deputado Jumaci Santos e com certeza, deputada Alice Brandão, eu acredito que o que tem que haver aqui é respeito. Não vamos ganhar aqui, ninguém vai ganhar aqui no grito. Exatamente. Acho que nós vamos ganhar aqui em debater, em conversar e se alinhar. Como o deputado Jorge Caruso apresentou a proposta de retirar, eu achei pertinente e foi o que esse presidente fez. E é assim que eu acho que essa casa vai andar. Não é no grito, não é quem fala mais alto aqui, mas é quem realmente faz o trabalho como parlamentar, como todos nós temos que fazer e se respeitarmos. Pois é, porque eu não tenho, por exemplo, conhecimento técnico de muitas coisas que vão ser discutidas na CPI. Mas você sabe por que eu estou aqui? Que eu quero ver se vão fazer alguma coisa contra estudantes. O meu negócio é defender a garotada, a juventude, entendeu? Eu estou aqui para fazer isso. Só por isso que eu estou aqui. Por mais nada. Parabenizo, Vossa Excelência, por essa atitude. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barros Munhoz. Presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, que já participei de inúmeras CPIs aqui na casa, inclusive de algumas que deram resultados altamente positivos. Embora eu seja, em princípio, contra a constituição de CPIs que tendam a se transformar nisso que eu não quero que essa se transforme. Instrumento de projeção pessoal de algumas pessoas, em arma política e outras finalidades que nós todos conhecemos. E
eu me orgulho muito de ter participado da CPI dos Marajás, que foi uma CPI que propôs 11 medidas que contribuíram e muito para eliminar as desigualdades salariais no Estado de São Paulo. Para que você tenha uma ideia, essa CPI que eu tive a honra de presidir apontou que um salário de R$800 mil, com penduricalhos iguais àqueles que o Ministério Público do Estado de São Paulo tem, não são os professores das universidades, não. Eu estou falando aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo. 23 penduricalhos para elevar salário de 33 mil a 80 mil, a 90 mil, a 100 mil, a 120 mil reais, a 200 mil reais. Isso é um assunto. Eu vou um dia propor uma CPI aqui. Eu quero contar as 32 assinaturas dessa CPI. Eu vou propor mesmo. Vou propor, já tenho uma aqui, graças a Deus. Mas eu queria dizer o seguinte, que sabe, deputado Caruso, para quanto ia o salário de 800 mil? Para 80 milhões. Fazia-se o cálculo dos benefícios, desculpa tomar um pouquinho de tempo, mas eu acho que é informativo isso. Recíproca e sucessivamente. A deputada Valéria pode entender bem o que eu estou falando. Recíproca e sucessiva. Eu falei, escuta, mas quando para de fazer o cálculo? Quando vocês cansam? Porque não para, esse cálculo é interminável. Você vai incidindo recíproca e sucessivamente. Bom, então, essa foi a CEI dos Marajás. Presidiu uma CEI fantástica, que foi a do Banespa. As causas da derrocada do Banespa, que não foram... O Banespa foi o banco mais fantástico do Brasil. 4 anos sofrendo um massacre da imprensa, que está quebrando, e cresciam os depósitos. Isso é um fato inusitado na história bancária do mundo. O Banespa sofreu o que sofreu por causa dos governos, não por causa dos funcionários e por causa da competência dos seus dirigentes. Mas, enfim, eu quero dizer que vim para essa... Eu, lamentavelmente, tenho um defeito. Aliás, ontem eu comentei com a deputada Janaína, nós estamos trocando informações para ver quem ajuda o outro, para não se exaltar. Eu tenho realmente esse defeito de me exaltar, mas todo mundo que me conhece me perdoa. A deputada Alessi é uma delas, e os deputados que convivem comigo também, tanto assim que me elegeram 2 vezes presidente da Assembleia. Eu acho que isso não aconteceu porque eu grito. E nem porque eu não grito. Acho que isso aconteceu. Posso falar seu apelido aqui? Pode. Berros Munhoz. Pois é, eu tenho que fazer jus a ele. Como é que eu vou ficar sem fazer jus ao meu apelido? Mas eu quero dizer que, acima de tudo, e de todo o respeito que eu tenho a todo mundo, eu tenho uma grande preocupação. E desculpa, presidente, estar usando o tempo dessa comissão para fazer isso. Eu vou fazer no plenário também. Eu estou muito animado e muito contente com essa legislatura. A gente vai falar, mas o que? Está uma bagunça. Tá... Eu estou vendo vontade de trabalhar, estou vendo espírito público e estou vendo uma coisa maravilhosa que estava faltando no Brasil: jovens se interessarem pela política. Eu acho que isso é fantástico e maravilhoso. Então, eu quero dar minha colaboração no sentido disso não se desviar, porque tem muita coisa errada nas universidades, mas nós não podemos descambar. Certo? Como algumas CPIs que se fizeram aqui tentaram descambar. Felizmente, não atingiram o seu intento. Então, presidente, com todo o respeito, eu quero parabenizá-lo pela escolha dos relatores e quero desejar a todos eles bastante sucesso e desejar à nossa comissão que, excetuando os percalços, caminhe para atingir os seus objetivos, que podem ser elevados ou podem ser destruídos, mas eu tenho certeza que sob o seu comando não serão. Obrigado, deputado Berros Munhoz. E parabenizo a deputada Valéria Bolsonaro aí, que tem trabalho pela frente. Tenho certeza que Vossa Excelência é competente, professora, terá capacidade aí de ajudar os professores, alunos e a melhorar a questão das universidades. Quero deixar o meu agradecimento pela confiança. Muito obrigada. Está encerrado os trabalhos. Não havendo mais nada, Tata.